Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplica Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre as diferenças e sobre como funciona o adicional de periculosidade e insalubridade. Tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, então vamos lá para a nossa aula? Adicional de periculosidade e insalubridade. Dentro do ambiente de trabalho, há sempre uma chefia e o indivíduo deve se subordinar a seu superior. Ou seja, um manda e o outro obedece. Porém, embora haja essa hierarquia, os superiores não podem mandar o funcionário executar uma tarefa ou função que coloque sua vida ou sua índole, até sua moral também, em risco. Como que é a insalubridade? O empregado deve estar exposto em caráter habitual e permanente, prestem bastante atenção nesse termo, habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde, que façam mal à saúde. A longo prazo eles vão fazer mal à saúde, como químicos, ruídos, exposição ao calor, à poeira e etc. E que possam causar o seu adoecimento. Apesar do requisito da permanência ser importante, a submissão intermitente, o que é intermitente? Um dia sim, um dia não, todas as semanas, 2 vezes por semana, do empregado. A condição insalubre não afasta por si só o direito ao recebimento do adicional. Nesse caso, quando eu tenho uma intermitência na atuação profissional e o empregado vai pleitear a insalubridade e o empregador não quer pagar, é preciso ser feita uma perícia no local. Normalmente, quem decide se vai ser pago ou não é o juiz, e baseado na perícia, mas ele vai levar em consideração qual o tamanho dessa intermitência. A intermitência é dia sim, dia não? Provavelmente o juiz vai conceder insalubridade. A intermitência é uma semana sim e uma semana não. Aí ele vai ver se às vezes que ele está em contato, qual que é a intensidade, porque ele fica muito tempo afastado. Durante 2 semanas ele tem contato dia sim, dia não, e durante um mês inteiro ele fica sem contato. Então vai depender do entendimento do juiz, baseado na visualização que vai ter no local do trabalho de como é que está aquela intensidade no período em que ele está em contato com aquela atividade insalubre. O adicional, inclusive, pode variar entre 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Tudo baseado na perícia. O perito vai lá e vai avaliar quanto ele fica exposto e, de acordo com a intensidade da exposição, vai variar entre 10%, 20% ou 40%, e esse cálculo é feito em cima do salário mínimo. E a periculosidade? É um pouquinho diferente. São as atividades ou operações em que a natureza ou o método de trabalho exige contato permanente com perigo de morte, como a eletricidade, substâncias inflamáveis, explosivas ou radioativas, atividades de segurança pessoal e patrimonial que expõem o empregado a risco de roubo em condição de risco acentuado. O adicional é fixo em 30%. Ele não é sobre o salário mínimo, ele é sobre o salário base do empregado, aquele salário que ele ganha mesmo. Ao contrário da insalubridade, a permanência ou habitualidade não é relevante para a caracterização da periculosidade, já que apenas uma fração de segundo submetido a condições perigosas pode ser o suficiente para tornar o empregado definitivamente inválido ou custar-lhe a vida. Mas temos que fazer uma observação aqui. Se aquela permanência dele durante 1 segundo ocorreu apenas uma única vez, ele vai receber o adicional de periculosidade durante 1 mês. Vai receber durante o período equivalente, obviamente não vai receber referente a 1 dia ou 1 hora de trabalho, mas ele vai receber equivalente ao período de uma vez em que ele esteve exposto, 1 mês. Então você tem um trabalho que não te expõe o perigo à vida. Mas vamos supor que você, por exemplo, é um gerente de uma empresa que tem uma instalação que tem um perigo de radioatividade. E você, como sendo gerente, vai fazer, ou como supervisor, vai fazer uma visita naquela instalação específica. Todos os funcionários daquela instalação recebem periculosidade durante todos os meses de salário, porque eles estão expostos permanentemente. Você, durante aquela visita, esteve exposto. Então, durante 1 mês, que vai cobrir o período daquela visita, você vai receber o adicional de periculosidade e depois não mais, já que o seu perigo se encerrou, cessou.
ou o empregado que está fazendo a cobertura da rota do colega que faz recolhimento de recolhimento monetário de uma instalação para outra. Aquele colega dele que faz aquilo constantemente vai receber durante todo o período de trabalho. Agora, aquele colega que fez a substituição dele durante um mês vai receber durante um mês. Então, por isso que ele tem essa diferençazinha da insalubridade. Quanto aos menores, é proibido o trabalho de menores nas atividades perigosas. Os adicionais, tanto de perigosidade quanto de salubridade, eles são pagos baseados no salário. A diferença é que o de salubridade é pago sobre o salário mínimo e o de periculosidade é pago sobre o salário base. Inclusive, de periculosidade é pago sobre o salário base sem acréscimos, nenhum acréscimo, nem os acréscimos resultantes de gratificações, de prêmios, participações de lucros, nada, somente o salário base. Então, aquela pessoa que tem comissão, que tem, às vezes, a comissão é maior do que o valor do salário, pensa que somente vai ser pago em cima do salário. Como que eu faço a constatação de que aquela atividade é insalubre ou perigosa? Segundo normas do Ministério do Trabalho e Emprego, far-se-á classificação pela perícia a cargo de um médico ou engenheiro do trabalho com registro no Ministério. Trabalho em atividade perigosa e insalubre simultaneamente. Caso o empregado exerça os dois tipos de atividade, ele deverá optar por um dos adicionais, não podendo ser acumulados. No caso da optação aqui, você pode até pensar que é fácil fazer a opção, porque um é feito com base no salário base e o outro é feito com base no salário mínimo. Você já pensou que talvez um seja 30% em cima do salário base e o salário base seja muito próximo ao salário mínimo e o outro pode ser 40% em cima do salário mínimo e esses 10% de diferença vão dar uma diferença real na prática? Então, tem que se levar em consideração que um vai de 10% a 40% e o outro é 30%. Mas o que vai de 10% a 40%, ele é em cima do salário mínimo. E o que é fixo em 30%, ele é em cima do salário base. Então, faça os dois cálculos, caso tenha essa possibilidade, e vê lá qual que se encaixa melhor. E você, o trabalhador, é que vai fazer a opção, não é o empregador, é o trabalhador que faz essa opção. E a eliminação? Cessa o direito ao adicional de periculosidade com a eliminação do risco. Assim como nós falamos daquela pessoa que esteve em contato com o risco durante uma vez ou duas vezes, e ele vai perder o direito. Na verdade, ele não vai perder o direito porque ele adquiriu durante um mês e depois encerrou. Depois, se ele tiver contato novamente, ele vai ter aquele adicional durante uma vez novamente. Cada vez que ele entrar em contato, ele tem, e cada vez que ele sair do contato, aquele direito se encerra. Olha, pode continuar mandando as perguntas de vocês, que eu acredito que nessa aulazinha aqui vai ter mais perguntas, porque muita gente, eu inclusive já tive algumas perguntas pessoais, se eu me lembrar eu coloco elas aqui, e que as pessoas tinham dúvidas sim, porque eles são muito parecidos. Normalmente o empregador não sabe, o empregado também não sabe aonde que se encaixa, se é periculosidade, se é insalubridade, e fica muitas vezes o empregado recebendo o que tem um patamar menor, podendo receber um pouquinho mais, porque foi mal classificado, ele foi feito de forma errada. E o empregador, ele se esquece que ele precisa de uma perícia. Muitas vezes ele quer fazer por vontade própria, ele quer ajudar o empregado e ele faz de forma mal feita, porque ele não fez com a perícia. E não é responsabilidade do empregador fazer, e sim do perito. O perito que vai classificar, inclusive é ele quem vai classificar de acordo com o patamar na insalubridade, entre 10% e 40%, quem vai classificar é o perito. Então, é muito importante ter, assim, o médico ou o engenheiro do trabalho para fazer essa perícia dentro do ambiente de trabalho. Mas, dúvidas, podem me mandar, respondo na nossa aulazinha que nós vamos gravar para as respostas, tá bom? Até lá, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau!